Pessoal, tudo bom? Bom dia. Me chamo Maíra, sou professora de Anatomia Humana 1 na escola SEDUF. E aí, galera, a gente vai continuar o assunto falando sobre o sistema esquelético, falando sobre os ossos e sobre a anatomia. E o assunto de hoje é ossos da cabeça, que vai envolver os ossos que envolvem o crânio e a face. Principais partes do corpo humano. O corpo humano ele é dividido em cabeça, membro superior e membro inferior. A cabeça a gente tem a fronte, a famosa testa. Nós vamos ter os ossos occipital, as têmporas, ou seja, o osso temporal, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, a orelha, os ossos que vai envolver a face, que é o olho, né, os dois olhos, o nariz, a bochecha, a boca e o mento. Essa região do mento é a região que vai envolver o queixo. Vamos ter os membros superiores, que são o braço e o antebraço, e a mão. Então, a gente tem a axila, o braço, cotovelo, o antebraço e a nossa mão, a gente vai encontrar também os nossos dedos. Nós vamos ter aqui o carpo, metacarpo, a palma da mão, a partezinha de dentro, e a partezinha mais em cima é chamado de dorso da mão. E nós vamos ter os dedos. Os dedos são as falanges, que a gente vai ter as falanges proximal, média e falange distal. Nós vamos ter o pescoço também. O pescoço a gente tem um osso super importante que é o osso ióide, que eu vou explicar mais na frente a sua função. Nós vamos ter o tronco. No tronco eu tenho os principais órgãos na região do tórax, que é a região do peito, né? Essa região onde fica a frente. E aí eu vou ter o quê? O coração, o pulmão, que são os órgãos super importantes que vão executar a função cardiorrespiratória, que vai ter o coração que vai executar o bombeamento do sangue, e esse sangue ele passa por toda a região do nosso corpo, até ele retornar ao nosso coração, e nós vamos ter o pulmão, que tem a função de respiração, função de trocas gasosas entre oxigênio e gás carbônico. Vamos ter o abdômen, região da barriga, famosa barriga, região da pelve ou região pélvica, o dorso, que são as nossas costas. E aí a gente vai ter os membros inferiores, né, que são as nossas pernas. E a gente tem as nádegas, que é o bumbum, o quadril, coxa, o joelho. Nós vamos ter a região poplítea. Poplite é uma região que vai envolver uma pulsação, que aí depois eu vou mostrar a vocês. A perna, o pé, e aí no pé eu vou ter os ossos tarso, calcanhar, metatarso, a planta do pé, que é essa parte mais dentro, e o dorso, que é essa parte mais da frente, onde tem as unhas. E aí eu vou ter os dedos, né, que são as falanges. As cavidades, pessoal, temos várias. Nós temos as cavidades do crânio, tem um espaço que vai ter no crânio, a cavidade torácica, duas cavidades que quando juntas, né, a abdominal e a pélvica, elas formam a abdominopélvica, são duas cavidades. Vou ter o tórax, o peito, como eu falei, o abdômen, a pelve, o dorso e as costas. Elementos descritivos da superfície óssea, ou seja, a superfície dos nossos ossos, elas recebem uma nomenclatura, de acordo com as suas características que tem a ver com suas funções específicas. Essas características são chamadas de marcas ósseas ou astentes ósseos. Tá? Por exemplo, eu vou ter o osso aqui, o osso do crânio, né? Os ossos do crânio, ele tem várias nomenclaturas em um único osso, várias partezinhas dele. E essas partezinhas eu vou chamar de acidentes ósseos. Exemplos de acidentes ósseos, por exemplo, considerado na classificação de depressões e aberturas, eu vou ter o forame magno.
O forame magnum, ele fica no osso occipital. E esse ossozinho de cor laranja, que fica na base do crânio, na nuca. E aí ele recebe esse nome de forame magnum. Esse forame magnum, ele é considerado acidente ósseo. E o nome do osso? Osso occipital. Qual é a grande função dele? Ele é uma abertura onde ele vai passar vasos sanguíneos, nervos, ligamentos e principalmente a medula espinhal, tá? E a medula espinhal, ela faz parte do sistema nervoso central. Eu vou ter o meato, tá? A gente tem na parte do nosso ouvido, né? Próximo no osso temporal, a gente tem um meato acústico externo. Esse meato é como se fosse uma passagem no qual o som ele vai entrar por aí, até ele ser captado, tá? É uma passagem em forma de tubo correndo dentro do osso. Então, todo meatus, eu vou considerar o meato, eu considero como canal. E aí eu posso considerar também como canal acústico, tá? Um meato acústico externo. Eu vou ter também o seio paranasal. Seio paranasal significa cavidade. Perto dos nossos seios paranasais, eu vou ter essas aberturazinhas que vocês estão vendo nessa figura, né? De cores verdes e vermelho. E eu vou ter vários seios. Os seios etmoidal, frontal, o esfenoidal, o seio maxilar. Ou seja, são cavidades cheias de ar dentro de um osso, que essas cavidades elas conseguem conectar a cavidade nasal. E é por elas que a gente consegue executar a nossa respiração. Quando essa cavidade ela é cheia de ar, ela torna o osso mais leve também, na questão do peso. Então, vou ver também considerando como depressão e aberturas, eu considero fossa, tá? E aí eu vou ter, nessa gravura, fossa mandibular do osso temporal. Ou seja, fossa mandibular é chamado de acidente ósseo. E o nome do osso aí, apontado por essa setinha, o osso de cor lilás, é o osso temporal, que fica no crânio. Eu vou ter um outro processo, né? Processo condilar da mandíbula, que também o osso é mandíbula ou osso mandibular, e eu tenho um acidente ósseo chamado de processo condilar. Ou seja, essas fossas é como se fosse depressão sobre o osso. Os côndilos, tá? E aí eu tenho próximo ao forame magnum, nas suas laterais, eu tenho um côndilo occipital. É como se fosse uma proeminência, e essa proeminência ela é arredondada, tá? Que vai formar uma juntura. Isso aí também é acidente ósseo. Eu vou ter o osso fêmur nessa gravura, e essa setinha está apontando para a cabeça do fêmur. Toda a cabeça é considerada uma elevação arredondada dentro da anatomia. Ou seja, uma proeminência maior ou grande, arredondada, e que ela é sustentada por essa região do colo. O colo é o que está após a cabeça, mais embaixo, nessa região aí do meio. É considerado o colo do fêmur, que também é um outro acidente ósseo. Nessa figura dá para ver melhor a cabeça do fêmur, também mais em cima, na parte superior. Eu vou ter os côndilos medial, porque está mais voltado para a linha mediana do corpo. Só a gente lembrar lá dos planos anatômicos. E eu vou ter o côndilo lateral, mais voltado para o lado, tá? E aí a gente pode ter o lado direito ou o lado esquerdo. Geralmente o fêmur, ele é um osso longo, tá? E no qual ele suporta uma grande parte do nosso peso também. Considerado até um dos maiores ossos que a gente tem no nosso corpo. Eu vou ter faceta, essa faceta é uma elevação arredondada, tá? Ela tem uma superfície lisa e plana, tá? E aí, grande exemplo disso é nas vértebras, que a gente pode perceber, né? Essas faces, face articular superior, face articular inferior. É como se fosse uma elevação também arredondada, mas também chamada de face.
que é um acidente ósseo. Tuberosidade, e a gente tem como exemplo o húmero, tá? O nosso húmero, que fica ali no nosso ombro, que é considerada tuberosidade. Então, eu tenho o nome de um acidente ósseo, tá? Chamado de tuberosidade deltoide do húmero, que é considerado um processo grande, arredondado e um pouco áspero, se você tocar. Eu vou ter também processo espinhoso, tá? O processo espinhoso a gente encontra nas vértebras, como nessa figura já está mostrando, tá? Então, todas as nossas vértebras, a gente tem aí o processo espinhoso. Uns maiores e outros menores em tamanho. É como se fosse uma projeção do osso, que ela é um pouquinho mais fina e mais aguda. Continuando aqui também no fêmur, eu tenho um trochanter, tá? O trochanter, nessa setinha tá apontando. Eu vou ter dois tipos de acidente ósseo. O trochanter maior, que fica mais voltado para o lado superior, e o trochanter menor, mais embaixo, voltado para o lado inferior. É como se fosse também uma projeção grande, romba, considerada, tá? Encontrada somente no fêmur. Então, eu vou ter dois tipos de trochanter no fêmur, o maior e o menor. Aqui eu tenho, né, essa divisão do número de ossos. Na cabeça eu tenho 22 ossos, dividido em 8 crânio e 14 face. No tórax eu tenho 37 ossos, 24 costelas e 12 vértebras e um osso externo. O abdômen eu tenho no total 7 ossos, 5 vértebras lombares, um sacro ou sacral e um cox. Essa aí vai envolver a região da nossa coluna vertebral. Eu vou ter 3 ossinhos bem pequenos, que é considerado os menores ossos do nosso corpo, chamado de ossículos do ouvido médio. São 3 ossos. Eu tenho os ossos do pescoço. Eu vou ter do membro superior 32, tá? Dividido em cintura escapular, 2. Braço, 1, tá? E no caso a gente tem o húmero, né? O antebraço, o rádio e a una, formado por esses 2 ossos. Na mão, eu tenho 27 ossos, envolvendo carpo, metacarpo e falanges. Membro inferior, 31 ossos, um na cintura pélvica, um na coxa, fêmur, né, joelho, patela. Na perna, eu vou ter a tíbia e fíbula, e no nosso pé, também envolvendo aí o tarso, o metatarso e as falanges, eu tenho 26 ossos. Pessoal, a união do esqueleto axial, né, esse esqueleto aí formado pelo tronco, junto com o esqueleto apendicular, que o esqueleto apendicular ele envolve os membros superiores e os membros inferiores. Então, essa junção, essa ligação entre o esqueleto axial e apendicular, a gente chama de cintura escapular ou cintura pélvica, voltado para a área da pelve. Tá aqui, essa outra figura mostra, né, a cintura pélvica, a ligação da pelve com os membros inferiores. Voltando aqui, né, para essa classificação dos ossos do crânio, eu vou ter, né, nessa divisão neurocrânio, face e ouvido médio, tá? No neurocrânio voltado, eu vou ter um osso frontal, um occipital, um esfenoide, um etmoide, 2 ossos parietais, né? Um direito e outro esquerdo, 2 ossos temporais, direito e esquerdo também, e eu vou ter no total 8 ossos. Todos esses nomezinhos, né? Frontal, occipital, esfenoide, são nome dos ossos da região do crânio. O esqueleto da face, eu vou ter uma mandíbula, um vômer. Esse vômer ele fica na região nasal. Eu tenho 2 ossos nasais, 2 lacrimal, que fica bem no cantinho do olho, 2 zigomáticos, 2 palatinos, que é como se fosse o céu da boca, 2 conchas nasais inferiores, no total 14 ossos. E o ouvido médio, que é justamente dentro do meato acústico externo, eu tenho 2 ossos, né? Martelo, 2 bigornas e 2 estribos. Esses ossos, martelo, bigorna e estribo, são os menores ossos do corpo humano. Então, no total, eu tenho 6 ossos.
Pessoal, as funções do crânio são várias, né? Uma das funções principais que a gente encontra é armazenar e proteger o encéfalo, né? O nosso cérebro. E, além disso, proporciona fixação dos músculos do rosto e da boca. Lembrando que o crânio, durante a fase embrionária, né, quando ele está se desenvolvendo, ele é cartilaginoso. E com o tempo, ele vai se calcificando, né? Até ele se tornar mais rígido. Lembra que eu falei aí na aula de osteologia sobre aquelas 3 células principais, né? Principalmente os osteócitos, osteoclastos e osteoblastos. Então, são essas 3 células que vai envolver também essa calcificação do osso, né? Principalmente os osteoblastos, que eles vão depositar os minerais, né? Cálcio, fósforo, magnésio. E aí o cérebro, ele é um órgão muito importante porque ele vai fazer parte do sistema nervoso central. Ele é a sede de todos os atos conscientes e inconscientes, da nossa memória, da nossa inteligência, da nossa imaginação, do raciocínio, da lógica. Então, o cérebro, ele é muito importante, ele é o que vai coordenar aí o sistema nervoso, tá? Todos os nossos movimentos. O cérebro ele é dividido em principalmente 2 hemisférios. Eu tenho o hemisfério cerebral direito e o hemisfério cerebral esquerdo. O lado esquerdo, pessoal, ele é mais envolvendo a área da linguagem, do raciocínio lógico, do pensamento analítico, né? Vocês já escutaram aquela frase, entre razão e emoção? Pois é justamente aqui nessa região do cérebro. A região da razão é a região esquerda. A região da emoção também vai envolver o lado direito também, tá? E aí a gente tem no lado esquerdo a lógica, né? A questão da sequência da região temporal, ou seja, essa pessoa ela se localiza em um determinado espaço, então ela sabe onde é que ela está, ela é consciente dos seus atos, então é do lado esquerdo. O lado direito vai envolver visualização, imaginação, emoção, criatividade, intuição, né? Raciocínio espacial também, música, ritmo, então vai envolver toda essa área aí do lado direito. E o que a gente pode encontrar aí dentro do nosso crânio? No nosso crânio a gente tem um cérebro. Nós vamos ter também o tronco encefálico, o cerebelo e a nossa medula espinhal. A medula espinhal, elas são nervos que vai passar dentro da nossa medula, dentro da nossa coluna, que aí vai estar participando do sistema nervoso central. Essa aí é uma figura, né, que vocês estão vendo, a figura A e a figura B. A figura B é de uma tomografia computadorizada, né, de um TC, de um hematoma epidural. O que é um hematoma? É um extravasamento de sangue, que pode ser causado dentro do nosso cérebro devido principalmente a um trauma, uma pancada muito forte, no qual esse vaso sanguíneo ele se rompe e esse sangue ele extravasa do vaso sanguíneo, né? E aí vai causar o quê? Um hematoma. Também pode ser causado devido a um AVC, um rompimento, né? Principalmente aquele AVC hemorrágico. O rompimento do vaso sanguíneo ele também pode causar, nesse caso, o hematoma epidural. Por que é epidural? Porque está localizado nas meninges, tá? E aí vocês vão aprender mais na frente que nós vamos ter 3 meninges principais, que são elas que vão proteger o nosso encéfalo, o nosso cérebro, tá? Aqui a gente tem uma radiografia de crânio para mostrar para vocês, né, que o exame de imagem, ele é super importante, ele faz parte do diagnóstico médico. Essa outra radiografia, ela mostra é como se fosse uma facada, tá? Que essa pessoa levou e aí ficou alojado. Nós temos também a nossa face, né? Nossas faces a gente tem principalmente os órgãos do sentido, tá? E eles vão levar essa informação para o nosso cérebro. E aí nós temos o quê? Os nossos olhos, o nariz, a orelha, a boca. Tudo também no nosso crânio, mas na região da face. E aí, pessoal, essa figura ela mostra
exatamente o nome dos ossos e o nome dos acidentes ósseos envolvendo o crânio. Eu vou ter o osso frontal. O osso frontal ele fica mais na fronte, mais na testa. Abaixo dele eu tenho o esfenoide, osso esfenoide. Do outro lado eu vou ter o osso parietal, também de cor amarela, né? De cor verde, mais no centro, eu vou ter o osso temporal, que fica próximo às nossas orelhas. Tanto eu vou ter dois, né? Eu vou ter tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Na base do crânio, eu vou ter o osso occipital, de cor laranja. E esse osso occipital é justamente aquele osso que eu falei que tem um acidente ósseo chamado de forame magnum. Eu vou ter o meato acústico externo, esse meato acústico justamente dentro, né, mais interno. Eu vou ter aqueles 3 ossículos médio, tá? Bigorna, martelo e estribo, que são os menores ossos do corpo humano. Eu vou ter o processo mastoide, que é um acidente ósseo aí também, dentro do osso temporal. Processo estiloide, cabeça da mandíbula, e aí eu já tenho o osso mandibular ou osso da mandíbula, tá? Um dos ossos que se movimenta, né? Aliás, um único osso que se movimenta na região do crânio é a mandíbula. Eu vou ter ramo da mandíbula, processo coronoide, corpo da mandíbula, forame mentual, maxila, osso zigomático, osso nasal, o osso etimoide, tá? Eu vou ter o osso esfenoide. O esfenoide eu consigo visualizar ele lateralmente e também dentro da cavidade orbitária. E aí eu tenho o osso zigomático. Os zigomáticos são os ossos da bochecha. O osso nasal, o osso lacrimal, que fica próximo aí também o nosso globo ocular. Essa outra figura também só ilustrando o que eu acabei de falar, né? Do osso parietal, temporal, occipital. Esse aqui é um crânio de um bebê, tá? Que aí ele tá mostrando o processo de desenvolvimento, tá? Geralmente aí, ó, o osso parietal, no centro dele é o centro de ossificação, ou seja, é o centro de mineralização. É justamente onde os osteoblastos eles conseguem depositar os minerais importantes. Na base do crânio eu tenho o osso occipital também em formação, tá? E o osso frontal, tá? Então esse crânio é um crânio ainda pequeno que está ainda em desenvolvimento. Ele vai expandir e vai formar suturas. As suturas elas vão se juntar, né? Deixar de ser articulação e se tornar osso propriamente dito. Aqui é outra figura também ilustrando, tá? Nosso crânio, tá? O osso parietal, temporal, occipital, frontal, esfenoide, etimoide, lacrimal, nasal, zigomático, maxila e a mandíbula também, junto com seus acidentes ósseos. Aqui é um corte transversal, no qual eu consigo visualizar a parte mais interna do crânio, tá? E aí eu consigo já ver o osso que ele fica mais interno, que é o osso vomer e o osso palatino. Palatino é o céu da boca. O osso maxila também, né? O osso maxilar também chamado. E aí eu encontro todos os outros, parietal, temporal, o osso esfenoide, né? O osso occipital. Essa é a vista medial, também chamada. Aqui também tem outra figura, né, de uma tomografia, que eu consigo visualizar a parte mais interna da região do cérebro. Ela é bem utilizada, gente, para ver essas estruturas, né, mais a fundo, estrutura aí de tecido mole, para visualizar se tem alguma doença, se tem algum processo patológico, né, algum trauma. Essa aqui é uma vista superior do nosso crânio, e aí eu tenho o osso frontal de cor azul, que está mais na frente, aí na parte superior. Eu vou ter também mais embaixo o osso occipital, que forma aí a base do crânio. Lembra que é justamente ele que tem o forame magno. Eu vou ter suturas. As suturas são essas junções entre os ossos, tá? Antigamente, quando o nosso osso estava se desenvolvendo, né? Essas junturas, né, essas suturas, elas eram formadas por articulações.
E a partir do momento que esse osso vai se mineralizando, ele vai se transformando em sutura mesmo, que são esses ligamentozinhos aí entre um osso e outro. E aí, entre o osso frontal e o osso parietal, eu vou ter a sutura coronal. Essa junção, né, entre o osso frontal, os dois parietais, eu tenho o que? A bregma, que também é outra sutura, né? Eu vou ter a sutura sagital, que é essa bem no meio, dividindo aí os ossos parietais. Eu vou ter mais embaixo, dividindo entre o parietal e o osso occipital, eu vou ter uma sutura chamada de lambidoide também. E a junção entre a sutura sagital e a sutura lambidoide, a gente chama essa junção de lambida. Aqui é o crânio do bebê, como vocês podem ver, essas moleiras, né, essas fontanelas ainda estão abertas aí, ó, né, essa parte dessa articulação está em desenvolvimento até realmente se tornar suturas, né, sair a articulação e entrar osso mineralizado. E aí eu tenho o osso frontal, parietal também, occipital, então essas partes, né, estão abertas para serem mineralizadas e se transformar em sutura mesmo, ok? Você vê que é diferente do crânio de uma pessoa adulta. Aqui na vista lateral também eu vou ter os mesmos ossos, né? O osso frontal, o etmoide, o osso lacrimal, que fica na cavidade orbitária, o osso nasal, a maxila, o palatinho eu só consigo visualizar quando eu vejo na vista inferior, ou então na vista medial, o osso esfenoide, o osso temporal direito e esquerdo, o osso parietal também direito e esquerdo, e o occipital, que é justamente na base do crânio, na nuca. Essa vista eu já vejo mais a nuca, que é justamente, ó, na base do crânio, né? Vai ter o osso occipital e a gente vai ter em cima o osso parietal. E as suturas, né? Sutura sagital, envolvendo aí os dois ossos parietais. Osso do bebê também, no caso os ossos do crânio dele, né, na vista superior. Com certeza a gente consegue visualizar aí, né, as fontanelas ou fontículos, também chamado. Então eu vou ter a fontanela ou fontículo anterior e mais embaixo, fontanela ou fontículo posterior, tá? E aí com o tempo ela vai se transformando em suturas mesmo. Aqui já é um crânio de uma pessoa adulta, que aí a gente já consegue ver as suturas realmente, ó, né? A sutura sagital, lambidoide. A gente já consegue visualizar várias outras suturas, sutura escamosa, né? Parietomastoide, sutura occipital. Então, já vejo outros tipos de sutura também. A vista inferior do crânio, né? Nessa parte mais inferior, fica mais fácil de eu visualizar o osso palatino, que é o famoso céu da boca. Aí eu vou ter aí dois ossos palatinos. O osso esfenoide também eu consigo visualizar. O osso vômer também. O vômer ele fica no centro do osso nasal. O osso temporal, tanto direito quanto esquerdo. O parietal nas laterais do crânio. E o occipital é na base, como eu falei. E essa abertura, esse buraquinho aí, ó, bem no meio, é o forame magno. Aqui é na região da face, e aí a gente consegue visualizar vários acidentes ósseos, ó. A gente consegue visualizar protuberância metoniana, né, borda infraorbital, eminência canina, tá? Mas assim, gente, eu só vou cobrar realmente de vocês o nome dos ossos e o nome das suturas, tá certo? Eu vou deixar essa parte mais aprofundada quando vocês forem fazer uma disciplina só voltada para a anatomia do crânio. Aqui também eu tenho uma imagem de ressonância magnética, né, no plano sagital médio. E aí eu tenho a correspondência, né, da peça anatômica para vocês verem. Os ossos aqui da face, como eu já tinha falado, né, nasal, lacrimal, o zigomático. Esse zigomático, não esqueçam, esse de cor azulzinho, tá? E ele é formado pelos ossos da bochecha. E eu tenho as conchas nasais, né, que formam as paredes laterais da cavidade nasal.
Eu tenho a mandíbula também, de cor marrom aí, um único osso mandibular. Dentro dessa foto, a gente consegue visualizar uma órbita, ou seja, cavidade orbitária. E aí nós conseguimos visualizar vários ossos dentro do nosso globo, né, ocular. O frontal, o osso esfenoide, o osso palatino, zigomático, nasal. Após o nasal, eu tenho o quê? Tenho a maxila, ó, de cor amarela, tá? Depois é que a gente encontra o osso lacrimal e o osso etimoide. Etimoide é de cor laranjinha aí, ó, bem pertinho do osso esfenoide. Aqui outra gravura também, mostrando o osso frontal, esfenoide, palatino, né? Mesma figura aí, só que não tá pintada. E aí, pessoal, eu vou também disponibilizar para vocês uma aula prática, tá? De uma professora que eu achei no YouTube, para que vocês possam assistir e ver também essa parte prática, tá? Os seios paranasais, é como eu falei, são aqueles ossos, tá? Cheio de ar, cheio de cavidade com ar, que eles vão se tornar mais leves. E a gente vai conseguir encontrar no osso frontal, nessa parte aí da frente, né, da nossa testa, o osso esfenoide, que são os ossos da bochecha, o etimoide e nas maxilas, tá? Que vai envolver aí a cavidade nasal. Por isso que muitas vezes a gente tem aquela doença chamada de sinusite, né? O que é a sinusite? É uma inflamação da nossa mucosa dos seios paranasais. E aí essa inflamação ela pode ser causada principalmente por infecção microbiana, né? Que pode ser vírus, bactérias, fungos, pode ser também devido à reação alérgica, desvio de septo nasal. E aí outros sintomas, né, que vai envolver essa congestão nasal é principalmente dor, a febre, a tosse, secreção. Por isso que quando a gente fica gripado, toda essa região aí fica congestionada porque está inflamada. Continuando aqui os ossos, eu tenho o osso da mandíbula, tá? E aí o osso da mandíbula, eu vou ter vários assistentes ossos, que são todos esses nomezinhos. Eu vou ter aí corpo da mandíbula, o ângulo, né, o ramo, toda essa parte aí. Aqui é o processo condilar, forame, né, processo alveolar, que fica aí os dentes, o ângulo da mandíbula, o corpo, vários outros assistentes ósseos também. Pessoal, próximo ao nosso meato acústico externo, nós temos a articulação temporomandibular, certo? E aí, o que pode acontecer? Pode surgir uma síndrome, um conjunto de sinais clínicos, que é caracterizado como ATM. Acho que vocês já devem ter ouvido falar. É caracterizado por uma dor crônica ao redor do nosso ouvido, que vai causar dor na compressão dos músculos da mandíbula. É como se fossem os estalidos, né? Ao abrir e fechar a boca. Ocorre uma limitação na abertura normal da boca. Esse paciente também vai ter cefaleia, sensibilidade dentária e desgaste anormal dos dentes. Então, uma série de sintomas clínicos que o paciente pode desenvolver se ele tiver ATM. E aí eu tenho o osso ióide. Esse osso ióide, gente, ele é um osso que fica por cima das nossas vértebras, né, da nossa coluna. O ióide, assim como as cartilagens da laringe e da traqueia, ele pode ser fraturado devido a um estrangulamento. Então, quando uma pessoa ele vai tentar o estrangulamento, muitas vezes na necrópsia é identificado a fratura do ocioide, tá? E aí a gente pode aí suspeitar de estrangulamento também. Ele é um osso super frágil. Fica na região do pescoço. Aqui a gente pode observar os 3 acentezinhos ósseos, né? Chamado de cornos. Corno maior, corno menor e o corpo. Pessoal, aqui a gente tem o crânio do recém-nascido, né? E aí, como eu já mostrei para vocês, né? A gente consegue observar as fontanelas, que são essas aberturas entre os ossos, tá? Cheio de tecido fibroso. E após a mineralização, esse osso ele vai se juntar
essas bordazinhas e não vai ter mais esse espaço. E aí a gente tem o que? As fontanelas, são as famosas moleiras. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o crânio de um bebê, tá? Muitas vezes a gente diz cuidado com a cabeça, né? Toma cuidado para não ter pancada, porque o crânio ainda está em desenvolvimento. Aqui nós temos a radiografia dos dentes, tá? Essa foto a gente consegue visualizar. E aí fica aquela pergunta, né? Os dentes, eles são considerados ossos? Vamos ver. O esmalte do dente não tem capacidade de regeneração, tá? Devido a outro osso que a gente tem, por exemplo, o fêmur, o osso frontal, o osso do húmero, qualquer outro osso do nosso corpo, ele tem capacidade de se regenerar, tá? Devido àquelas células osteoblastas e osteoclastos. E aí, pessoal, infelizmente o dente, ele não é considerado osso, porque ele não tem essa função de regeneração. Muitas vezes, quando a gente quebra um dente, muitas vezes a gente perde ele, né? Porque ele não tem essa função aí de regeneração. Outra diferença é que o tutano do osso, ele produz células vermelhas. Lembra do que eu falei na aula de osteologia, que existem alguns ossos que produzem células vermelhas, células sanguíneas, né? E aí também vai produzir células brancas, mas o dente não tem esse material aí dentro dele, não tem essas células vermelhas, nem células brancas, né? O tecido ósseo. Os dentes são feitos de cálcio, fósforo e outros minerais. Já os ossos, eles vão ter vários outros minerais, né? Cálcio, fósforo, sódio, magnésio. Além disso, ele tem colágeno também. Então, vocês entenderam, né? Os dentes, eles não são considerados ósseos, porque eles não têm essas características que o nosso osso tem, ok? Mas aí o dente ele é dividido em primeiro molar, segundo molar, primeiro pré-molar, o osso canino, né, que tem a função de cortar o alimento, o osso incisivo, lateral, central, outro canino e outro pré-molar também. Já falei em relação à sinusite, né? Expliquei para vocês que é uma infecção muitas vezes microbiana, devido a vírus, bactérias, fungos. E aí do lado esquerdo a gente vê um seio paranasal saudável, que ele não está inflamado, né? Tá tudo certo. E aí do lado direito a gente já vê essa inflamação, né? Então, como é uma cavidade cheia de ar, fica mais fácil acumular muco, acumular infecção e acabar inflamando, né? Gerando dor, secreção, espirro, tosse, todas essas características aí gripais também. Nós vamos ter aí o septo nasal. O septo nasal ele tem a função principal de dividir o fluxo de ar em duas partes, né? O ar que entra com oxigênio no nosso corpo, ele é dividido, tá? E ele precisa ser também aquecido, umidificado e purificado. Por isso que a gente tem aqueles pelinhos dentro do nosso nariz que ele vai justamente trazer essa purificação, tá? Ele vai filtrar esse ar para não deixar as impurezas entrarem. E aí a gente também, quem é que faz parte aí do septo nasal? O osso esfenoide, o vômer, né? A maxila, tá? Todos esses ossos aí, o osso nasal. Tem pessoas que têm desvio de septo também, né? Esse desvio do septo precisa muitas vezes fazer uma cirurgia para poder corrigir. Porque quando a pessoa tem esse problema, o ar ele fica dificultoso para poder entrar, né? Acontece isso também. Fora que pode ocorrer inflamação com mais facilidade do que as pessoas que não têm. O septo nasal é aquele que não se encontra na linha mediana da cavidade nasal, né? Ele se desvia para um lado, que pode ser direito ou esquerdo. E aí, muitas vezes, a pessoa já nasce assim, ou pode ser devido a uma pancada, um trauma, que acaba danificando essa cartilagem que a gente tem no nosso nariz. E essa cartilagem se desloca para um dos lados. Ok? E aí a gente tem o nome da cirurgia, né? Septoplastia. A cartilagem é parcialmente removida e o septo ele é remodelado, colocado aí no localzinho correto dele.
E aí já expliquei que a gente tem 3 ossos, né, principais aí em pares. São 6 ossos no total, os ciclos do ouvido médio, né, 2 martelos, 2 bigornas e 2 estribos. Que aí fica aí no pavilhão auricular, dentro do nosso tubo auditivo. Fazem parte aí do canal auditivo a orelha externa, né? A gente tem a orelha média. Nessa orelha média, a gente vai encontrar aí justamente esses 3 ossos, martelo, bigorna e o estribo. Como vocês estão vendo nessa figura, eles são bem pequenininhos, ele cabe dentro da palma da nossa mão. E aí eles são os menores ossos do nosso corpo. Aqui também nessa outra figura a gente consegue visualizá-los. Martelo, bigorna e o estribo. Okay? Eles ficam bem dentro mesmo. Para a gente conseguir visualizar, tem que abrir realmente o crânio, né? Fazer um corte aí mediano, transversal, que a gente vai conseguir visualizar esses ossos. Essa outra figura também dá pra gente ver. Tá aqui ele, gente. Esse aqui é o martelo, ó. E ele tem vários acidentes ósseos. Tem a cabeça do martelo, face articular, o colo, né? Processo lateral, manúbrio. Aqui eu tenho o osso bigorna, tá? Que ele tem um processo lenticular, o ramo longo, face articular, o corpo, ramo curto. Todos esses acidentes ósseos. Aqui tem o estribo, cabeça do estribo, colo, também, ramo posterior, ramo anterior, base do estribo. E aí a gente fica essa pergunta, né? Qual é o único osso da cabeça que se movimenta livremente? É o osso mandibular, é o osso que a gente consegue mastigar os alimentos, né? Que vai ajudar nesse processo também. E o osso que, infelizmente, pode ocorrer também inflamação lá próximo ao meato acústico externo. Certo, gente? E aí a gente finaliza essa aula de hoje, tá certo? Eu quero dizer que qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, tá ok? Muito obrigada, que Deus abençoe.